Hoje eu tô recebendo aqui a doutora dermatologista Gabriela Caparelli. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre os peelings, né? Primeiro vamos falar o que é um peeling e aí depois vou te perguntando algumas coisas que eu tenho dúvida. Perfeito. Sobre alguns peelings específicos. Perfeito, Bárbara. O peeling vem da palavra inglesa, do verbo to peel, que significa descamar, né? A renovação celular. Então, todo o procedimento de realização de peeling, o nosso objetivo é a renovação da pele, a gente ter uma pele mais viçosa, com menos manchas, com menos rugas. Então, é um tratamento que a gente faz com objetivo estético. Então, geralmente, né, as pessoas que chegam para fazer o peeling são aquelas pessoas que já tiveram acne ou tem mancha. Para que serve o peeling? O peeling serve objetivamente para a melhora estética do paciente. Então, a gente tem vários objetivos. Então, a gente tem aquele paciente adolescente que nos procura com a pele acneica, que tem vários cravos, que tem uma pele inflamada, que já tem cicatrizes. E a gente faz o peeling para melhorar, para secar as espinhas e para deixar a pele mais bonita. A gente tem também os pacientes que querem melhorar alguns tipos de manchas. Então, o peeling também melhora a qualidade da cor da nossa pele. E a gente tem os peelings para melhorar também as rugas finas do rosto ou até rugas mais profundas. Então, o objetivo do peeling é puramente estético e para tratar, no caso, também uma doença que chama acne, né? A gente vê, né, que hoje tem muitas coisas na tecnologia que ajudam a gente a ter uma pele melhor. E hoje existem vários tipos de peeling, né? Eu acho que já existe, na verdade, há muito tempo, mas a gente hoje ouve falar em alguns específicos. Eu já fiz aquele de cristal, que eu nem sei se pode ser considerado peeling mesmo. É um peeling mecânico, né? Um bem fraquinho. Um bem fraquinho, exatamente. E hoje a gente tem até esses que chegam a ser profundos. com fenol, que é uma questão aí polêmica que está surgindo, né? Sim. Os peelings, Bárbara, eles são divididos em 3 tipos de peeling, em termos de profundidade. Nós temos os peelings superficiais, os peelings médios e os peelings profundos. Quanto mais profundo for a penetração da substância aplicada, maior são os resultados e também maior o potencial de complicação para aquele paciente. Então, primeiro a gente divide os peelings em profundidades e depois a gente divide os peelings em peelings químicos ou peelings mecânicos. O que você fez, o primeiro peeling, foi um peeling de cristal, que é um peeling mecânico, que nada mais é que a gente promover pequenas abrasões na pele com substâncias abrasivas e a gente tira superficialmente a camada da pele. E ainda existem os peelings que a gente faz com as tecnologias a laser, né, que também temos algumas opções no mercado, mas assim, o que está mais em voga e mais falado agora são os peelings químicos, porque a gente teve a fatalidade com o peeling de fenol, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o peeling de fenol, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade. Ontem eu estava vendo o celular, e aí acho que de tanto que hoje a gente fala, começa a aparecer pra gente algumas coisas. E aí eu vi algumas pessoas, eu vi uma moça de 29 anos que tinha feito peeling de fenol. Ela mostra que o rosto dela tinha um pouquinho daquela cicatriz de acne, e ela falou, eu vou fazer porque isso me incomoda e tal. Você aconselharia, tem uma idade certa para começar a fazer esse tipo de peeling? Me fala um pouco. Especificamente o peeling de fenol, Bárbara, ele precisa ser muito bem indicado, né? Eu falo para os pacientes, o peeling de fenol não basta você querer fazer, você tem que ter a indicação precisa e correta. E assim, a melhor indicação são para aqueles pacientes com peles muito claras, com olhos claros, porque aí o risco da complicação da hiperpigmentação, de manchar o rosto, diminui nesses casos. E também ele deveria ser indicado preferencialmente para os pacientes com envelhecimento da pele muito significativo. Então, são aquelas rugas muito profundas, né? O que a gente viu o movimento aí das mídias sociais dos últimos meses foi o boom do peeling de fenol, porque teve um caso específico que se tornou muito notório nas mídias, com um resultado brilhante, fantástico de fato. Mas isso banalizou muito o procedimento. Então, o que a gente vê hoje são
pessoas muito jovens sendo submetidas ao peeling de fenol, pessoas que não têm indicação do procedimento, né? E aí, obviamente, a gente corre o risco de se deparar com as complicações, né? Nem, por exemplo, essa moça que eu vi, ela tinha só essa área aqui da bochecha com a acne. Não é possível fazer apenas em uma determinada área, porque aí a pessoa acaba fazendo no rosto inteiro, né? Possível Bárbara, mas o peeling de fenol setorizado, a gente tem que ter a consciência de que ele pode promover uma mudança pontual da coloração da pele do paciente. Então, assim, o peeling de fenol é um peeling profundo. Então, o peeling que vai destruir a camada superficial completa da pele e vai chegar na derme, que é a camada mais profunda da pele. Sendo assim, ele vai modificar a coloração daquele local. E imagina você fazer apenas em uma região. Então, o paciente, desde que o paciente esteja muito bem informado e esclarecido do que pode acontecer depois do peeling, tá tudo bem a realização. Mas esse paciente, ele precisa saber que a probabilidade dele ter uma diferença de cor na pele dele, porque ele fez um peeling profundo localizado, é muito grande. E também a indicação para cicatriz de acne não é muito precisa no peeling de fenol. O peeling de fenol, a indicação dele é para correção de envelhecimento profundo, de rugas profundas, de estímulo de colágeno, mas para acne em si não é uma indicação que a gente... Tem mais? Hoje, por exemplo, para acne, quais seriam os peelings mais indicados para quem tem essa pele com acne? E hoje uma coisa que eu tenho visto muito, doutora, é adultos com acne. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão. A acne da mulher adulta, né, que tem a ver geralmente com as questões hormonais, e de homens, principalmente que se anabolizam, né, ou mulheres que se anabolizam. Então, a gente tem visto muito o aparecimento de acne em pacientes adultos e geralmente tem a ver com essas questões hormonais. Primeiro, assim, o tratamento da acne, ele é feito de outra forma, né? O peeling, existem peelings à base de ácido salicílico, de ácido retinóico, que a gente pode usar como um coadjuvante no tratamento da acne, mas nunca como um tratamento único e tratamento de primeira linha para acne. Mas falando especificamente de peeling, um paciente que tem acne, a gente utiliza substâncias como ácido salicílico ou ácido retinóico. E a melhora é bem significativa, porque eu tenho amigos que fizeram o peeling, fizeram também uso com medicações. Isso. E você vê que a pele realmente dá certo, né? Uhum. Então, existem hoje coisas muito mais tranquilas de se fazer, né? Sim, a gente tem muitas opções no mercado para a gente também alcançar um bom resultado. É óbvio, Bárbara, que eu acho que nenhum bisturi de um cirurgião plástico consegue um resultado tão fantástico quanto um peeling de fenol. Mas, é o que eu falei, a gente precisa selecionar muito bem esses pacientes, a gente não pode banalizar esse procedimento. É um procedimento muito sério, é um procedimento de risco. Os riscos de não morte, eles são muito comuns. O paciente tem o risco de infecção, o paciente, como eu disse, tem risco de manchar a pele, de ficar vermelho por meses, ou de dar queloide. A destruição da pele é tão grande que às vezes a cicatrização vem desordenada e o paciente desenvolve queloide no local. Então, é um procedimento que, quando dá certo, ele é fantástico, sem sombra de dúvidas, mas ele não pode ser banalizado como, infelizmente, ele tem sido. Eu tenho uma pessoa da minha família que fez o peeling de fenol há mais ou menos um mês atrás e deu muito errado. Né, uma pessoa que ela tem uma doença autoimune, bem diferente, essa doença autoimune que ela tem, não é uma tireoide, é uma doença bem diferente. Uhum. E aí ela fez muitos exames e o médico deu toda a segurança que ela poderia fazer. Porém, por conta dessa doença, ela está ainda com o rosto muito machucado. E é algo que, assim, tá os buracos, sabe? Assim, algo, a gente ficou, assim, assustados, muito né? Triste, muito horrorizada. E a gente está na torcida para que ela consiga se recuperar. Mas você vê, e ela tinha indicação, porque ela Sim. já tem mais de 55 anos, é uma paciente, mas assim, ela tem indicação entre aspas, foi mais pela questão da estética mesmo. Mas você vê, né, numa dessa ela poderia ter recorrido para outros meios
né, não estéticos, tão agressivos, né? Talvez ela não ficasse tão feliz com o resultado final, mas seria tratamentos mais seguros. E eu acho que assim, o primeiro item da nossa lista, quando a gente vai indicar qualquer tratamento para o paciente, em primeiro lugar, a segurança. A gente não pode pular essa etapa pela vontade do paciente de estar melhor. Então, primeiro de tudo, a gente vai optar por que é mais seguro. Tem alguma contraindicação? Por exemplo, no caso dela, que ela tinha essa doença autoimune, que talvez o próprio médico nem sabia que poderia gerar isso, mas existem algumas contraindicações pontuais para qualquer tipo de peeling, assim? Sim, as contraindicações, as mais clássicas, se o paciente está com uma infecção no local, então ninguém vai fazer um peeling se o paciente tem uma ferida, se o paciente tem uma região avermelhada, com pus. Então, primeiro a gente tem que restabelecer a saúde dessa pele, né? Segundo ponto, o paciente que está bronzeado, para os peelings médios a profundos de forma nenhuma, ou pacientes que têm uma rotina de se expor mais ao sol, então faz beach tênis, trabalha ao ar livre. Então, não é uma contraindicação absoluta, mas é algo que faz a gente repensar, né? Porque a gente sabe que a complicação pode vir mais facilmente. Doenças autoimunes em atividade, então assim, se o paciente tem um lúpus sistêmico e o lúpus está em atividade, jamais. Artrite reumatoide em atividade, a gente também evita mexer com o organismo do paciente, a gente prefere deixar o paciente quietinho. Então, geralmente os peelings de médios a profundos têm essas contraindicações. E, obviamente, falando especificamente do fenol, um paciente que tem uma cardiopatia, que já tem uma arritmia, que toma remédio, que tem pressão alta, que a pressão não está controlada, a gente também não vai indicar para esse paciente, porque a gente sabe que o peeling de fenol ele tem uma toxicidade cardíaca e a gente não quer ter alguma complicação durante o procedimento. Por isso também que é tão importante você procurar um profissional, né, formado, um médico, dermatologista, que estudou para isso, né? A gente sabe que hoje tá um pouco banalizado essa questão estética, então a gente vê em toda esquina alguém que aplica uma toxina botulínica, né? A gente vê pessoas que nem podem fazer isso, né, fazendo. Então, assim, é muito importante você saber quem é o profissional que vai estar te atendendo. Sim, e aí eu acho a grande importância aqui dos meios de comunicação, a responsabilidade que vocês também têm que puxar para a população, porque assim a gente ganha voz, a gente engrossa o caldo, a gente passa a informação para todo mundo. E hoje em dia a informação é tão fácil, né, Bárbara? Nossa, todo mundo tem um celular. Gente. Todo mundo tem a capacidade ali de entrar numa mídia social. A gente tem o nosso conselho, que é o CRM. Vocês digitam no Google, o CRM, vai cair no site deles. Lá vocês conseguem digitar o nome do profissional e vocês vão saber se aquele profissional é médico e se aquele profissional médico é um especialista na área. Olha que legal. E o que faz vocês saberem se aquele médico é um especialista é um número de RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialização. Então, todo médico, para ser especialista, ele teve que passar por um processo muito rígido de estudo, de prática, de conhecimento. E ter esse número nos concede essa segurança para o paciente. Sim. Então, isso é muito importante que cada um de vocês consigam se informar antes de realizar qualquer procedimento, né? Com certeza, muito, muito importante. Por isso que a gente sempre traz aqui essas informações para vocês e eu sempre bato na tecla. Olha o profissional que você vai fazer, vê se já teve alguém que fez, que deu certo, se não deu. Tem tanta gente boa por aí também, tantos profissionais qualificados, né? Então, escolha realmente o que você vai se sentir seguro. Ainda falando sobre a questão do peeling, como que é a recuperação geralmente dos peelings? Porque eu sei que tem uns que acabam descamando, outros como esse que eu te falei que eu fiz foi super tranquilo. A única coisa que eu precisei foi evitar o sol, acho que por um tempinho e bastante protetor. Mas qual seria a forma mais certa aí? Então, a recuperação, ela depende da profundidade do peeling, né? Então, quanto mais profundo o peeling, mais demorada vai ser a recuperação, mais pesado para o paciente vai ser essa recuperação. Os peelings superficiais, que são os mais realizados, e o mais conhecido é o peeling de ácido retinóico, geralmente a gente aplica o peeling em consultório, 2 dias depois o paciente começa com uma descamação muito fina,
um rosado na pele, uma sensação de ressecamento, e aí a gente orienta todo o cuidado pós, a hidratação, e com 5, 7 dias a pele desse paciente está renovada. Então é uma recuperação muito tranquila, Bárbara, quando os peelings são superficiais. À medida que a gente vai afundando a profundidade, isso torna também a recuperação mais lenta. E aí, extrapolando para o peeling de fenol, o paciente fica assim, nas primeiras horas já bem inchado mesmo. O paciente às vezes não consegue abrir o olho, o paciente não consegue comer a não ser de canudinho. E aí ele passa dias assim com esse edema que vai diminuindo, mas cria-se uma crosta grossa, escura, e aquilo vai com o passar dos dias amenizando. Mas eu falo que assim, peeling de fenol, geralmente o paciente ele tem que ter uma disponibilidade de estar em casa por pelo menos 2 semanas sem colocar o pé para fora de casa, porque realmente é um processo, é uma destruição tecidual, é uma queimadura programada, né? Na verdade, o peeling de fenol é uma grande queimadura programada que a gente executa no rosto do paciente. Então, como toda grande queimadura, a recuperação ela é mais lenta. Para os peelings mais tranquilos, né? Quanto tempo que seria recomendado para a gente fazer o que quer, por exemplo, se manter jovem, ter uma pele mais bonita? Qual seria a indicação? Depende também o que a gente está tratando, Bárbara. Então, por exemplo, pacientes que não têm acne, que têm poucas manchas, que quer só dar uma revigorada na pele, deixar a pele mais viçosa. Se esse paciente tem uma rotina em casa com os seus cremes, aí, idealmente a cada 3, 4 meses a gente dá uma renovada com os peelings. Agora, se o paciente tem melasma, por exemplo, a gente faz uma sequência geralmente de 3 peelings, 1 por mês, 1 a cada 3 semanas. Se o paciente tem uma acne mais em atividade, às vezes a gente também repete o peeling mensalmente. Então, tudo a gente vai acompanhando a necessidade e o objetivo, né? Dá para associar o peeling com outros tratamentos? Por exemplo, a pessoa pode fazer uma toxina botulínica, um bioestimulador junto com o peeling? Sim, com certeza. E, na verdade, os melhores resultados vêm com as associações de tratamento. Eu, na minha prática, eu gosto muito de associar os peelings às tecnologias a laser. Então, eu faço um laser fracionado, eu faço um microagulhamento, aí logo em seguida eu passo o peeling. Isso aumenta a absorção do peeling, aumenta os resultados. E a gente pode também, no mesmo dia, fazer os injetáveis também, né? Primeiro os injetáveis e, por último, a gente passa o peeling. E aí sempre a satisfação do paciente aumenta muito, porque a gente ganha outros benefícios quando a gente associa os tratamentos. Bom, olha, cuide de você com quem sabe, tá bom? E aí, se você tiver mais dúvidas, você pode entrar em contato. Quero que você deixe os seus contatos aqui. Doutora, muito obrigada por nos explicar aqui tudo certo sobre Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Pode passar os seus contatos pra gente, por favor. O Instagram do DRA Gabriela Caparelli. Lá vocês conseguem todas as informações das minhas clínicas. Você fica aqui em São Paulo, capital mesmo, doutora? Sim, Higienópolis. No Higienópolis, também super bem localizado aqui em São Paulo. Sim. Muito obrigada. Eu vou pegando mais dicas aqui com a doutora. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta com mais Sempre Melhor para você. Não sai daí, não.